Boa noite. Eu vou pedir para o irmão no teclado, eu vou dar trabalho para ele hoje. Vai parar não, irmão. O fogo vai descer nessa noite. Amém. Meus queridos, fala aí para o irmão que está do teu lado aí, se prepara. Se prepara. Você ainda não viu nada. O Senhor tem muito mais para você. Eu fico feliz quando o Senhor me dá a oportunidade de vir pregar, né? Há um bom tempo, já há uns dois anos que eu venho pregando o Evangelho. Tive a oportunidade de encontrar muitos de vocês. Tive a oportunidade de estar junto com o Carisma Jovens Sarados. E todas as vezes que eu venho nesse lugar, eu fico impactado. Eu fico impactado, sabe por quê? Uma das coisas que eu acho mais linda, e não é porque eu estou aqui não, mas é porque é a realidade. A gente vai em determinado lugar que parece que as pessoas ficam fechadas em si mesmas, mas quando eu venho para os Jovens Sarados, eu vejo que tem uma missão, vou dizer de onde que eu sou, Pinda, uma missão Roseira, uma missão, qualquer outra, me ajuda, Aparecida. E vocês estão todos juntos, vocês estão todos unidos. E a palavra de Deus diz que quando nós estamos na divisão, não adianta nem começar. Mas quando nós estamos unidos, ali a glória desce, ali Deus se manifesta, ali há poder de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. Por causa dessa união, há poder de Deus nesse lugar. Amém. Há poder de Deus, amém? Amém. Para quem não me conhece, eu me chamo Mateus. Oi. Eu tenho 21 anos. Faço parte da comunidade católica Puleroma. E nós temos por carisma adoração ao Espírito Santo. E por onde passar levar o povo de Deus a uma experiência com o Espírito Santo, amém? Amém? Meus queridos, nós vivemos num tempo onde agora muitas pessoas estão, infelizmente, enfiadas no pecado, aonde muitas pessoas preferem a bagunça, aonde muitas pessoas preferem o erro. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que optaram e fizeram a melhor escolha da vida de vocês. O que o mundo tem para oferecer é uma alegria vazia, mas o que Deus tem para te oferecer, meu querido, minha querida, é uma alegria que não vai embora em 4 dias, mas permanece para sempre, até o último dia da nossa vida. Essa é a alegria de Deus, a alegria que não passa, a alegria que permanece. Fala mais uma vez para o teu irmão, você escolheu certo. Abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, somente o versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, somente o versículo 14. Enquanto você procura, reza comigo, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém ou misericórdia? Amém. Glória a Deus. Assim nos diz a palavra de Deus. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor. Beije a palavra de Deus e aplauda com toda a força. Meus queridos, não é novidade para você que Jesus ele veio à terra
Ele morreu numa cruz por nós. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E foi se passando algum tempo, e o Senhor foi se manifestando, vivo, para os seus discípulos. Ele se manifestou durante 40 dias. E nesses 40 dias Ele foi falando das coisas do alto. E nesses 40 dias Ele foi falando das coisas do céu. Chega a determinado ponto que Jesus estava numa praia com os seus discípulos. Está comendo aquele peixe assado. E olha para eles e diz assim: eu vos dou uma ordem, não vos afasteis de Jerusalém, esperai aí o cumprimento da promessa que vocês ouviram da minha boca. Preste atenção no que eu vou te dizer. A palavra de Deus diz que João batizava com água, mas que depois dele viria alguém que é muito maior do que ele, que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Criou-se no coração daqueles discípulos que ouviram isso de Jesus uma expectativa. Então eles perguntaram: mestre, por acaso é agora que você vai instaurar o teu poder nessa terra? E Jesus diz assim: isso não cabe a vocês saberem nem o tempo e nem o momento em que o Pai fixou em seu poder. A vocês cabe apenas uma coisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, até os confins do mundo. Meus queridos, depois que Jesus disse isso, a palavra diz que Ele sobe ao céu. E a partir daquele momento que Jesus sobe ao céu, Ele não aparece mais ressuscitado para os seus discípulos. Mas mesmo Jesus não aparecendo, os discípulos tinham no coração deles uma palavra. Eles carregavam uma promessa. Qual é a promessa? Descerá sobre vós o Espírito. Descerá sobre vós o Espírito. O tema que me deram é Maria, ventre de fogo. Pergunta para mim, Mateus, aonde que Maria entra nessa história? Aonde que Maria entra nessa história, Mateus? Eu só vou falar se todo mundo dizer. Pergunta para mim, Mateus, aonde que a Virgem Maria entra nessa história? Mateus, aonde que a Virgem Maria entra nessa história? Eu vou te contar. A palavra continua dizendo que depois dessa experiência de Pedrão olhar para o céu e ver Jesus subindo, 2 anjos aparecem e falam para ele: Pedro, por que você está olhando aí para cima? Esse mesmo Jesus que você viu subir é o mesmo que vai descer. E a partir desse momento, eles vão para onde? Eles vão para o cenáculo. Chegamos na parte que lemos. E lá dentro do cenáculo, meus queridos, eles começam a perseverar unanimemente, juntos, em oração. E junto deles estava ela, a bem-aventurada Virgem Maria. Pode aplaudir, mamãe. Pode aplaudir, pode aplaudir. Se for para Nossa Senhora, pode ser muito melhor. Eles estavam todos juntos, em um só pensamento, em um só coração, em uma só alma,
porque todos eles tinham no seu coração uma palavra e uma promessa: descerá o Espírito Santo. Jesus não falou para eles: olha, vai demorar tantos dias. Não, Jesus não falou. Jesus só falou: vai descer, mas enquanto não desce, vocês oram. Gente, é preciso que se levante nessa geração homens e mulheres, jovens de oração. Quando você se aproxima da Virgem Maria, quando você se aproxima dela, você se torna um homem de oração, porque ela te leva para Jesus. E quando ela te leva a Jesus, você experimenta dele. E quando você experimenta dele, ele estende as suas santas mãos e derrama sobre você o Espírito Santo. A partir daí, tudo muda na minha e na sua vida. Meus queridos, a palavra de Deus diz que eles estavam no cenáculo. Foi no cenáculo aonde eles estavam reunidos. Foi no cenáculo aonde eles estavam em oração. Foi no cenáculo que o céu se rasgou e o Espírito desceu. E nós lemos em Atos 2 que línguas de fogo se repartiram sobre cada um deles. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não foi em Atos 2 o primeiro Pentecostes da Sagrada Escritura. O primeiro Pentecostes aconteceu no quarto da Virgem Maria. Quando aquela mulher, menina, jovem de Nazaré, recebe aquela visita do anjo, ele olha para ela e diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Eis que conceberás e darás à luz um filho. E a Virgem Maria olha para o anjo e diz: como isso vai acontecer, se eu não conheço homem algum? O anjo diz: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a sombra do Altíssimo a envolverá. Quando a Virgem Maria escutou isso, ela imediatamente disse: então faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo divino começou a ser gerado no ventre da nossa mãe. Sabe o que aconteceu ali? O Espírito Santo desceu sobre ela. A Virgem Maria, que já era plena, cheia da graça de Deus, a partir daquela visitação do Espírito sobre ela, ela passou a ser transbordante da graça de Deus, ao ponto de ser chamada Kekaridomene, a plena, a cheia, a repleta da graça. Não há ninguém como a Virgem Maria. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se aproxima dela, que é cheia da graça. São Luís Maria Grande de Montfort, ele vai dizer: Deus juntou todas as águas e deu o nome mar. Reuniu todas as suas graças e deu o nome Maria. Os santos da nossa igreja
se destacaram em algumas virtudes. Os santos da nossa igreja se destacaram em algumas delas. A Virgem Maria não se destacou em nenhuma. A Virgem Maria não se destacou em nenhuma. Ela se destacou em todas. Não há ninguém como ela. Por isso, sem nego, eu te digo, filho, filha, quer ser cheio do Espírito, se aproxima dela, que é cheia da graça. Fala aí para o irmão que está do teu lado e não se afasta dela. Não se afasta dela. O que é que Maria estava fazendo então dentro do cenáculo? Quero dizer para você uma coisa. São Luís também diz no Tratado da Verdadeira Devoção: mais fácil é separar a luz do sol do que a Virgem Maria do Espírito Santo. Mais fácil é separar a luz do sol do que separar a Virgem Maria do Espírito Santo. Mateus, o que você está querendo dizer para mim? É que aonde está Maria, ali também está o Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo, ali também está a Virgem Maria. É impossível separar ela dele e dele dela, porque aonde o Espírito encontra a Virgem Maria, ele vem e enche todo o lugar. Enche todo o lugar. A presença da Virgem Maria naquele cenáculo, sem medo de errar, eu te digo, atraiu o Espírito Santo sobre eles. Se você andar com Maria, se você andar coladinho nela, como João andou, esse Pentecostes, esse batismo no Espírito será abundante na sua vida. Se você andar com a Virgem Maria, se você estiver colado nela, ninguém vai poder um dia olhar para a sua cara e dizer: foi mais um que começou bem e terminou mal. Porque aqueles que andam com a Virgem Maria permanecem com o fogo do cenáculo aceso até o último dia. Pode aplaudir. Aqueles que caminham com a Virgem Maria andam com o fogo aceso e permanecem até o fim. Está entendendo? Por que muitos param? Por que muitos desistem? Porque não estão caminhando com Ele. Pode reparar? Pode reparar? Mãe é mãe, cara. Ela vai querer sempre o melhor para o seu filho. Se você fizer uma coisa errada, eu posso dizer porque eu já fiz muito. Quantas e quantas vezes eu não errei, a minha mãe veio e puxou a minha orelha e disse: ei, não é por esse caminho que você deve andar. Quantas e quantas vezes eu dei uma vacilada na vida e minha mãe disse: ó, não foi certo o que você fez. A Virgem Maria é assim. Quando ela vê o seu filho se afastando, se perdendo, se desviando do caminho do Senhor, ela pega e fala: ei, acorda, ei, volta, não é por aí que você tem que andar. Então ela te pega pela mão e te leva até Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, nosso Senhor Jesus Cristo. E você não se perde.
e você não se perde. Satanás tem feito uma bagunça nos filhos de Deus, simplesmente porque não estão com Ele. Mateus, aonde está tirando isso? Padre Pio, gente. Quem conhece Padre Pio, levanta a mão. Padre Pio, ele disse assim, que quando o demônio, ele vai tentar alguém, quando o demônio vai tentar chegar na vida de alguém, para fazer ele cair, para fazer ele falhar com Deus, ele bate lá na porta, lá, porque a palavra diz que se a casa estiver vazia, ele entra com mais 7, piores do que ele, e destrói a tua vida. Então vigia, filho. Mas quando o demônio ele vai entrar numa casa que não tem a presença da Virgem Maria, quando o demônio vai e entra numa casa aonde ele sabe que ali não tem a presença da Virgem Maria, ele sabe que ali não há quem reza, ele entra e destrói. Mas Padre Pio disse que quando o demônio ele vai para tentar alguém, entra na casa da pessoa, antes de entrar na casa dela, a 5 raios de distância, os demônios sentem cheiro de voz e diz: não dá para entrar, porque ela chegou primeiro do que nós. Então, se você andar com a Virgem Maria, você já está andando com uma proteção contra o mal. Os demônios tremem quando escutam este nome, Maria. Fala comigo, Maria. Maria. Minha mãe. Cobre-me com teu manto. Não me deixa me perder. Se a senhora me vê indo para um caminho errado, puxa minha orelha, mas me faz voltar. Porque eu não fui criado para o inferno. Eu fui criado para o céu. E eu quero te ver lá no céu. Amém. Amém. Meu querido, a Virgem Maria é aquela mãe que olha para você com um olhar de amor. Quando ela olha para você, ela lembra daquilo que o filho dela falou para ela na cruz: mulher, eis aí o teu filho. Quando a Virgem Maria olha para você, ela te vê como um filho. Você já parou para pensar isso? Do mesmo jeito que ela olha para Jesus, ela te olha. Jesus é filho, nós também somos. Então, ela olha para nós também com o mesmo amor. E se você confiar a tua vida sobre os cuidados da Virgem Maria, o céu é garantido para você. Ah, Mateus, mas eu tenho medo de morrer, porque eu não sei para onde que eu vou. São Bernardo de Claraval, ele dizia: ser devoto da Virgem Maria é a arma mais poderosa que Deus deu para alguém, principalmente para aqueles que Ele quer salvar. Anda com a Virgem Maria,
e você não correrá o perigo de perder a sua vida. Eu quero desafiar você que ainda não te faça um convite, mas faz a experiência de se consagrar à Virgem Maria para você. Faz a experiência de se consagrar a Jesus pelas mãos da Virgem Maria para você ver o que acontece na sua vida. Esse pecado que você não consegue vencer, ela te ajuda. Faz a experiência para você ver. Desde o dia que eu me consagrei a Nossa Senhora, passei por dificuldade, passei por luta, sofri, chorei, mas tudo que para mim faltava, assim como nas bodas de Caná, ela completou na minha vida. Ela completou na minha vida. Quero dizer para você, o que é que te falta? O que é que está te faltando? A Virgem Maria tem tudo isso e muito mais para te dar. Então não perca seu tempo. Se entrega logo a ela. Não perca seu tempo. Porque a Virgem Maria, ela quer fazer de você um servo dela. Se você que está aqui e está sentindo agora no teu coração esse forte desejo de se entregar a ela, ela está chamando você e todos nós para fazermos parte do seu exército. Porque os dias são maus. A palavra de Deus diz: olha, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Grava isso: pouco tempo lhe resta. O demônio sabe que ele é derrotado. O demônio sabe que ele perdeu. O demônio sabe que Jesus o venceu na cruz e que para ele não há possibilidade de salvação. Mas o demônio sabe que para mim e para você, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos falhos, apesar de sermos muito errantes, mas há possibilidade de salvação. Pouco tempo resta. Por isso que ele está fazendo essa bagunça que ele está fazendo. Por isso que o mundo está do jeito que está. Aquilo que é certo virou errado, e o que era errado se tornou certo. A Virgem Maria quer que você que está sentado nessa cadeira me ouvindo agora, quer que você se levante como um exército dela para ir ao encontro daqueles que estão se perdendo, para ir ao encontro daqueles que estão se afastando de Deus. São Luís, ele diz que nos últimos tempos se levantaria os santos dos últimos dias, que eles andariam com a cruz numa mão, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na outra.
entre as mãos o rosário, e eles começarão a evangelizar. E conforme eles vão evangelizando, é como que se uma espada muito afiada e flamejante de fogo entrasse no coração e na alma daqueles filhos, e muitos que estavam perdidos vão ser encontrados, vão ser salvos. Agora olha para mim, ela conta com você. Pode aplaudir, ela conta com você. Então não tenha medo. Não tenha medo no ambiente de escola, de faculdade, de trabalho, de abrir a sua boca e dizer que você é de Jesus. Então não tenha medo de dizer publicamente que você é católico e que você é filho de Maria. Não tenha medo, porque existem almas que vão conhecer Jesus Cristo através da sua vida. Tem lugares que o Mateus não vai. Tem lugares que o Mateus não vai chegar. Mas você vai. E ali também há pessoas que precisam ouvir de Jesus, que precisam ouvir deste Deus que se fez carne e habitou entre nós. Existe um povo que só vai se salvar se você assumir aquilo que Deus te chamou a fazer. Tem pessoas no nosso meio, o Senhor me fala, que se acham incapazes de assumir alguma missão. O Senhor me fala de pessoas aqui que têm medo de assumir chamado. Medo, porque é tímido, porque é tímida, porque não sabe como vai ser. Quero profetizar em nome de Jesus na sua vida. Todo medo, em nome de Jesus, agora vai embora. Toda insegurança, em nome de Jesus, agora vai embora. Todo sentimento de incapacidade, de eu não sou capaz, tem muitos melhores do que eu, vai embora em nome de Jesus. Está na hora de você assumir aquilo que Deus te chamou a fazer. Não sei se vai ser pregar, não sei se vai ser dançar, não sei se vai ser acolher, não sei se vai ser interceder, mas alguma coisa o Senhor quer que você faça. Uma vez eu estava rezando, preparando uma pregação para jovem como essa, e o Senhor me disse: fala para eles parar de dar aquela desculpa, eu não estou pronto, não é a minha hora. Se você esperar estar pronto, sabe que hora que você vai servir? Nunca na sua vida, porque vai passar anos e anos, dias e dias, e você vai dizer: eu não estou preparado, eu não estou pronto. Como é que Deus vai me usar se eu nem sei falar? Chega. E o que Deus falava no meu coração era: diga para eles que eu preparo é no caminho. Bota o seu sapato, veste a sua camisa, pega o teu terço e vai fazer alguma coisa pelo amor de Deus. Não fica parado. Tem muita gente que diz assim: a minha missão é ficar no banco. Eu já ouvi. Deus não fez ninguém
para ficar no banco. Ele levanta mulheres e homens, jovens, para ser profetas nessa geração. E você é um deles. Este mesmo Jesus que a Virgem Maria gerou em teu ventre, é Ele quem diz: eu vim lançar fogo à terra. Jesus, Ele vai lançar fogo sobre a tua vida hoje. Jesus, Ele vai lançar fogo sobre a tua vida. E a partir de hoje, de agora, nesse momento, começa na sua vida, em nome de Jesus, um novo tempo. Chega de mimimi. Chega de corpo mole. Porque o Senhor não escolhe aqueles que estão capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Eu, Mateus, era um daqueles que não se sentia preparado. Se tem alguém na face da terra, e por providência de Deus eu estou numa escola. Se tem alguém na face da terra que tinha medo daqueles negócios de trabalho, era eu. Porque sempre me colocaram para falar e eu sempre tive vergonha. Eu sempre fui tímido. Na minha, calado, poucos amigos. Eu fui para o grupo de oração, e naquele grupo de oração eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu vivia nas baladas, eu vivia nas noitadas, eu era MC, eu cantava funk, tinha bebida, tinha, até mesmo se eu quisesse, graças a Deus nunca precisei, mas tinha drogas se eu quisesse, tinha mulheres se eu quisesse. E para mim, que sempre fui tímido, calado, e ninguém queria ficar perto, quando eu vi aquele povo gritando meu nome na balada, eu falei: aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou ficar pela primeira vez. Eu falei: uau, aqui é o meu lugar. Eu fui para o grupo de oração, movido pelo Espírito. Estou encurtando muita história. E lá naquele grupo de oração eu fui diante de Jesus no sacrário e falei para Ele: mostra para mim os teus planos, mostra para mim os teus caminhos, e não me deixe desviar deles. Seja o que o Senhor quiser de mim, a minha resposta é sim. E eu dei o meu sim para Jesus. Naquele mesmo grupo de oração, o pregador, ele fala para o meu pai que estava conduzindo o grupo de oração: eu quero que o seu filho leia o Evangelho para mim. Meu pai foi falar comigo, e eu falei para ele: pai, eu não vou ler não. As palavras da Bíblia é muito difícil, tem uns vocabulários diferentes. Eu canto para as pessoas bêbadas, elas não estão nem aí para mim, mas aqui na palavra de Deus é uma coisa mais séria. Pai, eu não sei nem falar, como é que eu vou ler? E o Espírito Santo falou no meu coração: não foi você que me disse sim? Naquele momento eu falei: Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, se eu não estou ficando doido, insiste mais uma vez, eu levanto e eu vou. O pregador
abriu os braços que nem Jesus na cruz e disse: eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Naquele momento mesmo, com vergonha, eu me levantei e fui ler a palavra de Deus. Quando eu termino de ler, no meu silêncio, não falei no microfone, não falei alto, no meu íntimo: é aqui que o Senhor quer que eu fique? E o pregador, sem saber de nada, ele disse: hoje está nascendo nesse grupo de oração um futuro pregador da palavra de Deus. 3 dias depois, eu fui para uma vigília, que naquele dia tudo aconteceu para que não fosse para frente. A caminho daquela vigília eu falei para Jesus: não era para mim estar indo, mas se eu estou indo é porque o Senhor tem algo para mim. Então eu só aceito sair de lá cheio do Espírito Santo. Se não for para sair cheio do Espírito Santo, eu nem vou. Eu coloco o pé dentro daquela igreja, e eu me lembro que tem uma imagem gigante de Nossa Senhora das Graças. Eu falei: eu vou ficar perto dele. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi ela que intercedeu por mim naquele dia. Eu olhei para Jesus no sacrário e falei: eu cheguei, Senhor, e daqui eu só saio cheio do Espírito Santo. A vigília inteira eu comecei a pedir: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Determinado momento da oração, a mulher para a oração, ela diz: Deus me dá uma visualização de anjos nesse lugar. Eu fecho os meus olhos, em questão de segundos, eu vejo um homem branco na minha frente, com a mão estendida sobre a minha cabeça. Naquele momento, eu fui tomado por uma alegria que eu nunca havia sentido na vida. Nem nada do que eu fazia no baile, nem as bebidas que eu tomava, me deu mais alegria do que aquele dia. Eu chego em casa e falo para o meu pai, porque meu pai é de grupo de oração e eu não estava entendendo nada. Eu falei: ô pai, explica para mim o negócio. A mulher falou que viu anjo naquele lugar, e eu fechei o meu olho e eu vi um homem branco na minha frente com a mão estendida sobre a minha cabeça. O que aconteceu? Eu fiquei doido, pai. Ele olhou para mim, deu um sorriso e disse: no caminho você não pediu para ser cheio do Espírito Santo? Eu pedi, pai. Filho, deixa eu te ensinar uma coisa. Anjo não tem mão. Anjo não pode te tocar. Eu só conheço um homem que tem mão e pode te tocar, e é esse homem que batiza no Espírito Santo, Jesus de Nazaré. Foi ele, filho! Ele falou para mim: foi Jesus quem te tocou. E na autoridade de pai, ele olhou para mim e disse: em nome de Jesus, você nunca mais será o mesmo a partir deste dia. Já se fazem 2 anos. Mês que vem, dia 10, vai fazer 3, para a honra e glória do nome do Senhor. Que eu conheci Jesus, que eu não parei, que eu comecei a pregar, a evangelizar, e hoje eu estou aqui pregando para você. E sabe qual é o meu desejo para a gente rezar? Que um dia, quando eu estiver morto, dentro de um caixão, as pessoas olhem para mim. Esse é o desejo de Mateus. Que as pessoas olhem para mim e vejam na vida desse menino, ele conheceu Jesus tão cedo, mas ele permaneceu até o fim, ele não parou no meio do caminho. Esse é o meu desejo.
no final da minha vida. Eu quero ser conhecido como aquele que conheceu Jesus e nunca mais abandonou. Jovem, te faço um apelo. Te faço um apelo. Já vai ficando de pé. Mas escuta o que eu vou te dizer. Dentro do teu coração, tenha sempre esse desejo de ser conhecido. Olha para mim. De ser conhecido como aquele que andou com Jesus e nunca mais abandonou. Eu quero que você ore agora. E o meu propósito nessa oração para você é o seguinte: você vai orar. A Virgem Maria está nesse lugar, amém? Ela, neste momento, vai ser a sua intercessora. Escuta o que eu estou te dizendo. O Espírito coloca no meu coração. Ela vai ser a sua intercessora. Não se dispersa agora. Você vai orar com as suas palavras. Eu não vou falar nada. É você e Deus. A única coisa que você vai pedir é: vem Espírito Santo. O que é que você vai falar? Vem Espírito Santo. Jovem, ora agora, pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha sobre esse lugar. Jovem, ora agora como você nunca orou na sua vida. Não perde este momento. O Espírito descerá sobre esse lugar. Espírito de Deus, o Senhor traz ao meu coração, e eu quero ousadamente dizer: desce sobre esse lugar, assim como o Senhor desceu naquele cenáculo. Ei, Espírito Santo, vem fazer uma obra nova na nossa vida. Vem, Espírito Santo, nos batizar. Ora, ora, não para de orar, não para de orar. Sai desse lugar, feche os seus olhos e ora nesse lugar. Ora nesse lugar, não cessa, não cessa. Não se importe, não se importe com quem está do seu lado. É você e Deus agora.